Bom dia, bom dia! Mais um Café com Edward começando. E agora são exatamente 7h36. Comecei uns segundos antes e daqui a pouco deve virar 7h37, claro. Muito bem. Hoje a gente vai ter um bate-papo legal, né? Eu tô esperando uma pessoa, a gente vai bater um bate-papo legal. Bom, vamos lá. E enquanto isso, podemos conversar qualquer assunto aí, qualquer dúvida com relação a podcast. Você que está entrando aí, ó, quem está entrando aí, Deb, Ana Paula. E se vocês estão querendo fazer um podcast, se já tem um podcast, comenta qual que é o podcast aqui. De repente a gente fala aqui no ar e já divulga o seu podcast. Se não tem um podcast, diz aí qual é o assunto que você quer fazer um podcast, do que você quer fazer. E vamos explorar isso aí, ó. Tá entrando a Juliana. É isso, Juliana, Gilberto terapeuta, ou Gilberto tem um podcast bacana, fala sobre terapias holísticas, né? Ó, a Vânia chegou aí, ó. Tudo bem, Vânia? Então é isso aí, vamos bater o papo agora. Ó, o William também, da Abreu Soares. Vânia, então tá bom, vou te chamar, tá bom, Vânia? Pode ser? A gente já começa o bate-papo aqui. Vamos lá. Hoje a gente vai falar uma coisa bem bacana, gente. É bem bacana mesmo. Vamos lá, deixa eu entrar ao vivo com Vânia. Pronto. E eu tô com o meu café. E a gente vai falar sobre café também. Bom dia, Vânia. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo em ordem. Eu não fui para o escritório, não deu tempo. Não, tranquilo. Mas que legal. Eu tava olhando o seu canal lá, tá aqui no Instagram, vendo os alunos, o pessoal praticando canto e tudo mais, achei bem bacana. Então, Aham. conta um pouquinho sobre você. Você está falando da onde e o que você faz? Eu sou de Pirituba, São Paulo, e eu trabalho com música, na verdade. Eu não coloco todos os alunos, não são todos, né, que permitem também, Ah, tem muita claro. vergonha, né? Sim, Então tem essas coisas. E só, na verdade, depois da pandemia que eu comecei a colocar um pouco mais, porque na sim. verdade eu não colocava tanto. Eu trabalho com música há mais de 25 anos. Ai. Uau, bom, bom, bom. Instrutora vocal também, não é? Porque na verdade eu já vim dessa linha de música. Então aí depois eu estudei filosofia Aham. para complementar. Então, eu uso a música como ferramenta cognitiva. Então, na Hum, verdade, a parte de dicção, voz, oratória, tudo isso também pegando um pouquinho da música, dando uma, um suporte, né? Para que sim, a pessoa sim. possa é, ter a interpretação necessária, sentir a colocação de sons, na Certo. verdade, grave, médio e agudo. Então é esse tipo de coisa, porque como eu fui uma pessoa que perdi a voz e parei de falar, parei de andar durante muito tempo, eu falei assim, se eu voltasse, falei para Deus, se eu tive um problema, uma veia rompida no cérebro, e os Uau. médicos disseram que eu não teria mais condições. Tanto que o meu Instagram, o Vânia Souza 2915, que é consultoria comportamental, eu trabalho essa linha de mostrar o fisiculturismo, né? Porque eu estou treinando para isso, dentro dessa linha, porque o que me ajudou foi a música. Olha só, então A quer dizer, você chegou um tempo a perder a fala, não consegui falar. fala totalmente, e os médicos disseram que nem fono, não é? Fui em fonos. Então, você sabe, salário de músico, de musicista, É, pois é, né? quando acabou a grana, eu tive pessoas, né, que também, uma fono, a Eliana Góes, que me ajudou mesmo não tendo valores, né, para dar suporte para ela, e ela fazendo aquela forma de mindset, Sim, acredita, você vai conseguir, independente do resultado. E foi aí que nasceu, né? Vai ficar muito extenso, mas nasceu. Senti uma dorzinha no pé,
sentir alegria. Não, tem vida aqui embaixo, tem vida. Sim. Então, da cintura para baixo eu não tinha mais nada, voz também, até que eu consegui fazer. Eu pensei, meu, canto tanto, né? Onde que coloco um ar para fazer um oi, né? Um oi. Então é dessa forma. E fui buscando. Na verdade, os médicos não souberam falar o que seria, Sim, mas é. estou aqui e eu falei assim: agora todos que vierem para mim eu vou ensinar. Vou ensinar a forma correta. Você vê que coisa, Aprende quem, porque aprende quem quer, porque com certeza, e assim, e você está falando, você uniu filosofia com canto, e a sim, filosofia, ela é importante porque tudo começa na mente. tudo Qualquer começa na mente, é a coisa base começa na mente. reflexiva, É, exatamente. porque pra gente, eu sempre falo, pra gente levantar da cama, a gente tem que pensar, eu vou levantar. Tem algum Exato. momento que você, na mente, decide, eu vou levantar. Então, Sim, tudo começa na mente. E o legal é que, tudo. por exemplo, a gente conhece aquela frase, né, que falam, quem canta os É, males os espanta. Então, exatamente. embutido nessa frase já está um componente filosófico e Sim, emocional muito forte. E claro, exato, né? Cantar realmente é uma coisa que mexe com as nossas emoções, a com música como certeza. um todo. Basta você pegar um filme, né? E tirar a música. É, Perdeu a graça o filme. Você vai falar, exatamente. poxa, por que, que a gente sente emoções quando vê um filme? Porque tem uma Exato. música, tem toda uma É uma cadência, né? vibração sonora que mexe com a parte interna, a parte hormonal. Para você ter uma ideia, eu tive a minha pós-graduação de vida. Minha mãe, ela tinha um problema da vesícula e sofreu uma parada e ficou 7 anos em coma. Então, Puxa, a cantora, não é que não tinha carteira assinada, eu fico lá. Então, eu morei 1 ano. Então, depois de tudo aquilo da minha vida que minha mãe se doou para mim, nada mais, né? Porque é mãe. Então, eu fiquei dormindo em uma poltrona de um hospital lá no Francisco Morato, é o Hospital Iguatemi. sim. E daí, o que aconteceu? Não tinha o que fazer. Eu tinha que cantar todos Ah, os é. dias. Então, cantava. Ah, minha mãe não vai voltar? Não. Aí passou 1 ano, né? Eu só fiquei 1 ano lá. E ela ficou os outros 6 em uma outra clínica que ela não voltou. Mas ela conseguiu fazer aquele sonoridade de dormindo, né? Que todos os médicos achavam incrível aquilo. Ela responder por sons. Porque aí eu falava no ouvido, respira, respira. Oi, oi, ó. E ela Então respondia isso. ela fazia, porque, mas tudo isso tem uma história, não é? Que eu ensinei fazendo aquele som todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E um fato também importante e legal é que teve uma semana que eu parei de cantar porque eu pensei em mim, né? Aí bateu uma senhora na minha porta do hospital e falou assim: tinha uma pessoa que cantava aqui, eu não tinha me ligado que eu parei uma semana. E eu, ai, desculpa, ai, eu não posso. Não, é porque o meu marido tem um câncer terminal e ele não falava mais. E ele falou: pede para ela cantar que alivia a minha dor. Olha A só. partir dessa notícia, Edward, eu não parei mais de falar. A música cura. Com certeza, com certeza. E olha, uma coisa assim, né? Eu até comecei, né? Eu falei, eu tô tomando café. Café, Hum, pois é, hum, né? Eu sei, café com Edward, né? Café, né? Mas então, a vamos mulher falar sobre esse negócio, faz. vamos falar sobre café, vamos falar sobre. Porque o podcaster, né? O podcaster Sim, trabalha com a voz. E eu sei que quando exatamente. uma pessoa canta, ela tem que saber posicionar a voz, cuidar do trato vocal. Para os cantores. E as pessoas elas se limitam a isso. Ah, não vou fazer aula de canto, Exato. Mesmo mas é porque para é para profissionais qualquer da voz. pessoa. Porque quando a gente Exato, faz uma palestra ou quando a gente fala, a gente também tem que saber fazer pausa, tem que saber respirar, exato.
tem que Sim. saber posicionar o tom da sua voz para não falar E sem agudo perder o demais. assunto. Exato. E sem perder o assunto. Exato. Então, assim, então vamos falar da primeira coisa, que é o café. Por Café. que que o Café é uma café... tentação, Por é que que o maravilhoso. café... Amo café. Mas veja bem, a partir do momento que você deixa o seu café cair na sua roupa, você consegue tirá-lo rapidamente? Não Ele conseguimos. impregna, Sim, não tem como. Imagina isso nas pregas vocais. é As pregas verdade. vocais, algo tão, né, delicado, não passa café nas pregas vocais, passa no canal da laringe. Então, o que acontece? Eu não sou fono, tá? Sou professora de canto, aprendi tudo com a vida, porque eu parei de falar, então eu tive que estudar, Sim, sim, não é sim, verdade? sim. Então, o que acontece? Esse muco, ele forma a partir do momento que a pessoa vai desgastando em vibrações sem o uso do diafragma. Então, você está falando comigo. A minha pergunta é, você está usando o diafragma sentado? Então, Provavelmente eu tenho, sentado é mais difícil, né? é mais difícil, mas eu tenho que ter uma postura e tenho que fazer a colocação diafragmática, não é dessa forma. Por quê? Para aliviar o pigarro que o café pode causar. E tem o choque Sim. térmico. Você está falando, se ele estiver quente demais, vai Aquele queimando líquido também, quente e não é? tal. Então, aí você fala, respira pela boca ao choque térmico. Sim, Então, dificulta também, a voz embarga um pouco, ela fica ruidosa, ela não fica limpa. sim, sim. Então, tem essas É, colocações. O café o café, o leite, todos os derivados, né, do leite. Então, o aconselhável é, vai falar, toma um café bem antes, toma água, como eu fiz, né? exatamente. Água. Toma água para hidratar. E a água, ela não pode ser de golão. Ela tem que ser deglutição. Por quê? O trato da laringe, na hora que você vai deglutindo, já faz a limpeza das pregas vocais. Então, esse Certo. sobe e desce da deglutição. Tudo que você for tomar de uma forma de deglutir, sentir aquilo que passa no corpo, Aos né? Porque a goles voz é isso. mesmo. Aos goles, né? Não Isso, tomar aquele é. jeito lá assim que parece que De tá jeito nenhum, é morto no abrindo, né? A deserto. goela, como... Morto no deserto. Tô É, sentindo. Ai, legal, legal. Então, exatamente. a gente tem essa consciência, tanto é que eu já fiz uma aula sobre dicas, assim, claro, eu sou leigo nesse Sim. assunto em relação, não sou um profissional da fala, mas a gente sabe algumas coisas, a gente já falou sobre É isso. Então, necessário, né? Sim, cuidar do exato. café, o melhor mesmo é usar a água. Dizem que comer uma Sim. maçã também é bom, né? Mas eu não sei Isso, se ela serve como adstringente, né? Mas adstringente é. isso, ela não passa nas pregas vocais, ela passa no canal do esôfago, mas ela limpa. Mas a pessoa, ela, vamos supor, quando o pigarro está concentrado nas pregas, a pessoa, mesmo se a pessoa tomar água, o pigarro ele já saiu, mas da parte mental ele ainda está lá, Certo. porque ainda fica, não é aquela coisa da Aquele parte mental. incômodo ficou, né? É, na memória. Aí a Exato. pessoa pigarreia novamente. Se ela pigarreia novamente, ela formou mais um atrito. E aí Sim. volta o pigarro. Então a pessoa ela vai ter que se conter naquela vontade para que até o cérebro processar, que é um pouco retardado, né, na Que já verdade tá ali, limpo, né? Que já tá que limpo. já está limpo. Então é É. isso a dificuldade de muitos alunos de conter as suas vontades, as suas manias. Então, vamos supor, a pessoa que está fazendo podcast, ela está ali, e de repente ela deu uma pigarreada não é? Sim. Porque para muitos é normal, só que não é. Não pode, porque isso também destoa a atenção do ouvinte. O cuidado que tem que ter, né? Porque são joguinhos, né? Que os cuidados da voz é preciso para que o ouvinte não se disperse da linha de raciocínio o que o podcaster ele almeja. Tá certo.
Então tem todas essas coisinhas, né? Primeiramente, aprender a respirar. Aprendendo a respirar, você já faz o aquecimento vocal antes de começar a falar. Aquecimento vocal, a colocação do assunto. O que eu estou falando? Eu preciso usar a minha ressonância mais grave, como eu estou falando com você relaxadamente? Sim. Ou eu posso usar o meu agudo, dependendo do assunto, e eu posso usar o meu médio. Não é verdade? Então ali você vai balanceando e vai conquistando também a audiência, mas sem ser cópia de ninguém, mas usando a própria identidade. Isso é importante mesmo, com certeza. E vem cá, você falou em aquecimento. O que você... Porque assim, o aquecimento vocal para um cantor e para um podcaster pode ser basicamente similar. A mesma coisa, exatamente. Por quê? Na verdade, para o podcaster, ele vai ter que trabalhar mais a articulação. Então, nós temos zigomático menor, zigomático maior, seios paranasais, sinos frontais. Trabalhar toda a parte da máscara para ficar. Exatamente, para ter... Para não engolir palavras, né? Não travar, ficar mais desenvolto, não é? Para que possa ter um desempenho bem mais assertivo. E também o labial e o sublingual. Labial eu pego uma escala, ou pego o podcast, ele não vai saber a escala. Então ele pega uma música que ele mais gosta, inspirando sempre pelo nariz. O nariz, ele serve como um filtro. Ele aquece, umedece, filtra ele é as pregas vocais. Mesmo, né? Ele é o filtro. Então, não tem como, não é? Não tem como você respirar pela boca. A respiração, ela é nasobucal. Só que, quando você suga o ar, vem o choque térmico. Sim, com certeza. Então, quando você está falando nasobucal, que você vai pegar ar pela boca, é natural, entre aspas. Ele vem um ar quente, ele não vem aquele chupando, né? É aquele choque térmico. Diminui o choque térmico, porque o nariz passa e ele filtra, né? De todas as impurezas. E aquece até chegar na garganta, né? No trato Isso, vocal. até pro trato, pro pulmão. E quando você inspira pelo nariz, automaticamente, o músculo diafragmático, que ele fica aqui, não é? Aqui abaixo das costelas, ele já se posiciona, já desce, e na hora que você começa a falar, a contração abdominal faz com que você, não é, imita as palavras e já fez aquela ginástica facial, então fica muito melhor. Muito melhor, é verdade. Isso serve para quem vai cantar, para quem vai gravar um podcast e para quem vai falar para um público, que pode ser um pequeno público, uma reunião. Uma reunião coisa. Não importa. Tem que ser, principalmente para pessoas que sofrem de derrame, isso facilita muito, porque, vamos supor que sofreu derrame. Já peguei pessoas que foram para aula de canto, porque tinha uma parte, foi para o médico, não adiantou tanto, né? A parte que cuida. E o canto ele já deu, ou seja, a aula de consultoria vocal já deu um suporte, uma melhora, não é? E a pessoa vai melhorando. Não é só, é para vida, eu falo. É para vida. Consultoria vocal é vida. Eu acho que é vida, porque a gente tem um aluno não, né? Não é aluno. A gente entrevistou uma pessoa lá me fugiu o nome dele, o primeiro nome, mas a gente tem um podcast que chama-se Vida nos Trilhos. É sobre desenvolvimento pessoal. E a gente entrevistou uma pessoa que ele teve um derrame, foi do cérebro, alguma coisa assim, eu não lembro como é que chama, mas é bem raro. Ele perdeu todos os movimentos do corpo, inclusive a capacidade de falar. Ele não conseguia falar, ele ficou travado de cima a baixo, tá? Então, sei como é isso. Então, e ele falou que hoje ele agora, por exemplo, ele correu, mas num veículo adaptado com, tipo uma bicicleta mexida com os braços, a São Silvestre. Sim. Ele fez essa prova, até apareceu na Globo e tal, um monte de coisa. E ele falou o seguinte, e ele deu uma entrevista pra gente no podcast. Então a voz dele ainda é muito assim, rouca,
ele tem muita dificuldade ainda de falar as Sim, palavras e tudo. Mas ele saiu de um processo do zero para começar sim. a falar. E às vezes, você vê que interessante, né? Ele falava que, nossa, é tão agoniante você querer falar algo Nossa, e não conseguir fazer aquele algo sair para uma pessoa que está na sua frente. E veja, ele também não conseguia usar as mãos para ficar escrevendo, né? Então ele também. queria se comunicar, Sim, falar nem que fosse bom dia, e ele não conseguia fazer isso. Então, a comunicação via voz é uma é coisa que a tudo. gente. Eu tenho uma expressão em inglês que é we take it for granted. Ou seja, a gente já assume como uma coisa tão normal que a gente não se dá conta Sim, de que ela é exato. super valiosa. É. E E sem saber sinais também, né? Porque a gente vê a importância, quando a gente vai para a faculdade, tem aquela matéria dos sinais, linguagem de sinais, assim, nossa, se eu soubesse, mas e o outro também, que não sabe, não é? Não adianta. sim, é Um dos verdade. meus maiores pavores era a época de calor, chegou uma época de calor, então tem essas baratas, né, que voam. Sim. E a barata vindo, ninguém próximo da minha cama, e eu vendo aquele monstro vindo em cima de mim. Então aquilo E você sem me poder fazer deixou nada. sem falar, então as mãos eram, né, atrofiadas, os pés também. Então eu não conseguiria me bater. Então é horrível você querer algo, você querer uma água, não poder pedir, a pessoa vai vir naquele horário te dar água. Eu imagino que ele tenha passado. Eu É. imagino. E graças a Deus que eu não fiquei tanto tempo. Eu não fiquei tanto tempo ali, por mais que os médicos diziam. Eu voltei do hospital carregada. Né? Então, quer dizer, eu tinha várias crises epiléticas. Várias. Então, quando se deram por conta, ó, não vai ter mais jeito, leva para casa porque é melhor. E ela não vai ter um tempo de vida. Eu tinha uma suspeita de ter miastenia, uma Expectativa doença de vida, cerebral. uma expectativa de vida. E isso já se passou Ah, 25 anos agora, é isso, né? mais ou menos. Chega, chega. Não, mas imagina, tudo bem. Você tá com quanto? 27? É, é bem isso. Trintinha, vai, trintinha, uia. Trintinha, trintinha, trintinha. Mas então, e que dicas então, fora para um podcaster, né? Ele quer fazer um aquecimento básico assim. A dica de beber água, não beber Beber nem água, gelada, nem quente, né? Nada de temperatura ambiente, não é? Nada ambiente. de açúcar. Vamos supor, o que você vai tomar um suco? Não, prefira. Eu tomo água com limão, então dá para bater, faz aquela espuminha, fica gostosa, não é? A Sim, lâmina sim, ali fica, legal. fica gostosa. Por quê? Na verdade, você perde um pouquinho da sua eficácia vocal a partir do momento que você enche doce, manteiga, sabe, requeijão, nada disso eu posso fazer antes de começar a falar. E se eu Principalmente se você vai for, gravar um podcast ou vai cantar, né? Então, para esses exatamente, momentos tem que ter essa preparação. já tenho que ter aquele momento, né, de limpeza das pregas. Almocei, não pode ser de barriga vazia também, porque há um suco gástrico que queima a mucosa, porque na fome é a mesma coisa do estrago de comida, né? Se você comer um pepino, é intolerante, aquele suco Ah, gástrico, começa a fazer aquele efeito lá, né? Então, o ideal é e queima a mucosa. você se alimentar mais ou menos uma hora antes de gravar, por exemplo. Isso, 1h30, dependendo do que a pessoa come. Nada de comida muito condimentada. Uma feijoada de quarta-feira, não, né? É, pois Então, é, né? vamos Senão supor. você dorme. Exatamente. Então, tem todos esses cuidados. Eu trabalhar a face, fazer a colocação, uma respiração bem colocada, trabalhar a parte articulatória também. Então, E, e, ponta tra- de língua, e dorso de trabalhar é língua. ficar mexendo mesmo? Ou tem É, exercícios específicos, tem os né? exercícios específicos que a gente passa. Então, o que acontece? Tem que trabalhar a ponta da língua, o dorso da língua e lá no fundo. Para quê?
para quando você começar a falar, todas as regiões, elas já estejam ativas. Aquecidas, então, a parte, né? Aquecidas também. Então, tem algumas sílabas que eu uso, P, D, N, L, R, sem fazer. Sim. P, D, N, L, R. Sem Entendi. mexer a arcada, somente a ponta da língua. E o caganhar, com a ponta da língua. Caganhar. A ponta da língua atrás dos dentes e não pode mexer a mandíbula. Caganhar. Sem mexer a mandíbula. Caganhar. E Tá bom. então, nós vamos trabalhando tudo isso, vai aquecendo e depois tem a fala de algumas frases, não é? Para tirar aquela colocação, para dar aquela colocação de uma frase um pouco mais áspera, uma frase um pouco mais suave, e dessa forma. Então, tem a voz de peito, tanto feminina, masculino, é tudo igual. Tem a voz de peito, tem a voz de palato duro, voz de palato central, palato mole. Né? Tem a cavidade de esfenoide, quando a pessoa quer dar uma voz, quer simular algo mais alto, então ela usa a parte de esfenoide, não é? Que é interessante também. Então, para o podcaster é esse treino, essa colocação. Fora as outras coisinhas, a articulação, palavras, frases. E uma coisa assim, tem muitos alunos, né, que às vezes eles começam e falam, minha voz não é boa. Vem esse comentário, a minha voz não é boa para podcast. É só trabalhar a sonoridade. Não, nada a ver. É um mito, não é? Porque a pessoa ela se julga tanto e ela já começa a barrar logo no início. Exato. Voz é o instrumento, não é? Todo aquele que tem fôlego, louve, né? Diz a palavra. Então, Isso. Todo aquele que tem fôlego, não falou, todo aquele que tem fôlego bonitão. Bonitão. Na verdade, E o bonitão é relativo, certo? É relativo, totalmente. Porque na verdade... Veja, no canto, na música, às vezes a pessoa fala, não, a minha voz é muito fina, a minha voz é muito grossa, né? Então é grave, aguda, é só usar a ressonância. É rouca, não sei o quê. Aí você pega certos cantores que cantam rouco e a gente acha maravilhoso. Cantam exatamente, num um drive, né? Você pega o Bee Gees fazendo aqueles, né? Aqueles Nossa, agudos lá, incríveis. Os falsetes na caixa de esfenoide, Exatamente, aqueles falsetes incríveis lá, e você fala, caramba, ficou bonito. Então, assim, é tudo uma questão de saber usar a própria voz. Colocação. E outra coisa, tem na mídia, o que se vende por voz bonita, geralmente não é. Por quê? De tanto você ouvir aquilo, você começa a se agradar. Então, Exato. ficou. Mas pegou. Tem gente que gosta de preto, tem gente que gosta mais de branco. Então, não é? Exato. Agora, a voz, ela é trabalhada por aquele assunto. Vamos supor, eu preciso de um assunto mais sério, né? Eu vou falar sobre direito. Logo, eu tenho uma colocação vocal diferenciada. Eu tenho que dar aquele, né? Glamour. Vou falar sobre emocional, né? Terapias, psicologia em si. Então, eu tenho momentos que eu vou ter todas essas fases, não é? Um pouco mais divertido, um pouco mais centrado, um pouco mais melodioso. Para você ter uma ideia, o gago, se ele fizer uma aula colocação real, na hora do podcast, ele não gagueja. Por quê? Ele vai usar a sua sonoridade um pouco cantada. Entendo. Retirando um pouquinho, retirando a ansiedade de... não é? Retirando a ansiedade e só colocando a parte mais melodiosa. Já trabalhei com gago também para isso. Então, você vê que tudo na vida tem jeito. O podcaster, dependendo do assunto, se ele treinar aquilo, em pouco tempo, ele já ganha pela pele, porque vibração das pregas vocais, para nós vendermos, é questão de pele. Eu tenho que conseguir passar para você essa vibração, essa energia. Então não tem nada a ver com bonito e feio. Simplesmente aquilo que eu acredito.
esse podcaster vai fazer. Então, a minha voz vai em cima dessa energia e ela passa. E ela agarra. E com o treino dá para fazer muita coisa com a sua Muita voz, né? coisa. Dá para você Muita impostar coisa. ela um pouco mais. Claro que tudo bem, todo mundo tem um ponto, né? Então, Exato. mas dá para você, como você fez aí o exercício de falar um pouco mais grave, um pouco mais Sim, agudo, dependendo do assunto que você está exato. falando, Depende. e usar os médios. E esse exercício é que. E às vezes o pessoal vem falando assim para mim: não, aí não tem um software que dá para mexer na minha voz. Eu falo: não faça isso. Aí depois, e depois? É chamado para uma entrevista e olha, onde que está, né? Cadê a voz? Cadê a sua voz? Não é? A mesa de som, ela faz milagre. Ela faz milagre. Você contrata uma pessoa, ela trabalha ali, ela tira aqueles ruídos a mais. Mas por que isso? Vamos dar a energia, não algo muito mecânico. Não é verdade? Eu comecei a fazer o podcast porque na verdade, eu vi, né, a escola do podcast e nossa, é possível. É possível. Então, Qual é o nome do seu podcast? Consultoria Filosófica Comportamental. Legal. Eu faço entrevistas, não é, com pessoas e agora eu vou fazer um outro podcast um pouco mais curtinho. Você fez essa aula, falou, eu acho que ontem, e teve uma outra vez que você falou para fazer os curtinhos também. Eu vou começar a fazer... É uma tendência. E assim, pra gente foi até pedido dos ouvintes que falaram: você podia fazer uns episódios mais curtinhos. Então a gente tem um longo e o curto. A gente faz os dois. Eu vou começar a fazer. Vou começar a fazer porque... Mas assim já é mais mensagem realmente da consultoria comportamental. Porque já das entrevistas, e quando eu falo sobre algum assunto, você sabe, né? Eu falo bastante. Mas é bom, né? Então... poder se comunicar. Então, a colocação de voz é totalmente trabalhada, é totalmente subjetiva. Não podemos também nos afiar para comentários em relação à voz, não é? Vamos supor, negativos, porque nós temos que ver o contexto. A partir do momento que a pessoa busca uma melhora e uma clareza vocal, ela já vem trabalhando sobre isso e ela pensa assim, o que eu quero passar? Então já vem a base reflexiva. O que você quer e o que você quer atingir. Sim. Trabalhamos toda a sua colocação vocal diante da sua ideia. É claro, a sugestão retira vícios, retira manias. Exato. Também. E a gente tem um monte, então tem que sempre estar fazendo uma autorreflexão, mas com certeza uma ajuda externa sempre é bem-vinda, porque muitas vezes a gente não consegue perceber, olhando para nós mesmos, quais são os nossos vícios, né? Exato. E usar mais as expressões, né, Edward? Tem que usar as expressões, porque se você só chegar na frente do microfone... Sim. Não, tem que usar a parte sinos frontais, seios paranasais, zigomático menor, zigomático maior. Eu tenho que estar usando a face. Porque então, isso tudo reflete isso passa. Na fala, a expressão, e sentir aquela emoção de fato. Exatamente. Porque aí a voz, a pessoa percebe se você está num dia legal ou ruim pela sua voz. Que te conhece, né? Já vai perceber, não, pelo jeito que ela falou, não tá muito legal. Para você ter uma ideia, ó, eu voltei, eu fiquei viúva há 1 ano, só que eu tinha que voltar. Aí eu ia voltar assim, tá bom, porque... Não, ninguém iria. As pessoas, elas acham, naquele momento que eu estava chorando, eu chorei na minha casa, chorei ali no meu escritório, acabou. Sim, Levanta, vamos fazer. Então, eu consigo também passar por cima. Por isso que muitas pessoas que sofrem de transtornos me procuram, porque elas conseguem tirar uma força interior. É claro, tem um trabalhinho por detrás disso. Claro. E fazer a colocação. Depois você desmonta. Você pode desmontar, mas isso é escolha. Agora, colocação vocal, você vem, trabalha comigo, você faz as coisas, e ali ninguém notava.
que eu havia... Nossa, que você já está melhor. E eu, sim, vamos para aula. Mas tem um trabalho aí. Mas olha, é impressionante Tem, como a questão vocal ela pode ajudar em várias coisas da nossa vida, total. psicologicamente e na Psicologicamente. prática mesmo, né? Na Sim. prática de falar. Agora, você comentou sobre fisiculturismo. Você faz fisiculturismo, é isso? Caramba, meu Deus do céu. Yeah, dá pra ver, dá pra ver. Ah. Caramba, dá pra ver. Não, estou Você em sabe... preparação. Caramba! Quanto tempo você faz fisiculturismo? Na verdade, estou em preparação. Talvez eu suba no palco esse ano. Vamos ver. Eu Olha tenho a só. minha treinadora Michele e o Tim Cordeiro também. É um time que estão cuidando, né, de toda a minha preparação para ver se eu consigo. Porque é um sonho antigo que foi retardado por muitas vezes. Minha mãe, né, ficou em Sim, coma, aí eu tive que dar uma parada. Aí depois aconteceu outras coisas, porque eu não voltei a andar assim. Eu parava de vez em quando, dava aquelas atrofiadas, né? Então, a vida fez com que eu começasse a treinar e parasse. Mas agora, impulsionada, né, pela vida, sim. né? Porque o que me resta agora? Ah, me Mas é resta isso. A viver o vida, a gente restante. tem que. A pior coisa é quando a gente se arrepende por coisas que a gente não fez. Exato. Deixou de fazer. E aí as pessoas têm um sonho, quer fazer uma coisa, mas fica ali naquela dúvida: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que Sim. eu vou? Mas a gente tem que. A vida é risco o tempo todo. É. A, a, Então nós a, temos, né, que ir na para vida, frente. a gente sabe que vai ter sofrimento. Em algum momento a gente vai sofrer com alguma Vai, coisa. Não tem é. jeito. Não tem. Então, se a gente está na chuva, vamos nos molhar. E tem que fazer o que a Exato. gente quer e seguir esses sonhos, né? E eu acho Exato. isso motiva a gente a continuar em frente Com nessa melhoria. Mas certeza. legal esse negócio, porque você falou de fisiculturismo e eu faço karatê há muito tempo. Oh, sim, E eu retornei, né? Eu comecei assim, na adolescência, faculdade, fazia sempre. Mas depois são circunstâncias da vida, né? Fica você sim. trabalhando muito, tal, tive que parar um pouco, tal, e eu retornei há 3 anos, então agora eu tô firme e forte, Ótimo. tô seguindo firme. Isso. E faz muito bem para o corpo e também para o aparelho fonador, não é? Pois é, E porque a você gente tem que mexe aprender a todas as fazer articulações. respiração, a gente tem que usar Isso. respiração diafragmal também para fazer alguns Sim, movimentos e tudo mais. Mas eu comecei outra coisa recentemente, que é sim. calistenia. Tô Ai, já ouvi fazendo, falar. eu tô fazendo calistenia, que são exercícios, claro, eu não tenho um braço tão desenvolvido assim, mas eu chego lá. Mas vamos lá, né? Então eu estou Ai, ai. fazendo muito exercício. Eu uso o meu próprio corpo como peso. Sim. Então é muito É, exercício nossa, de sim. barra negativa, dip negativo, Sim. flexão e tudo isso. Então está sendo muito bom, porque É, quando eu comecei a andar, eu me fortaleci com essa técnica também, né? Mas não tinha esse nome lá, mas com o sim, é peso do porque próprio corpo. eu também não sabia que existia algo assim. Eu conheci recentemente. Eu sempre Sim, gostei muito de usar o próprio corpo como forma de me exercitar. Eu sim, confesso que, por exemplo, eu já fiz academia, tipo aparelho, fazer exercícios mais sim. específicos, mas assim, eu gosto de fazer exercício fora, ao ar livre, não dentro Ai, de algum também, lugar. muito bom. Eu gosto de fazer externo. Então, por isso que a calistenia, para mim, casou bem legal, porque aí eu consigo fazer em Sim, qualquer lugar, né? olha só, E tô fazendo. E aí a é muito ideia bom. é não parar mais. E você veja que coisa, todas essas coisas, elas ajudam Ajudam o todas as pod, pessoas que... o, É, em tudo o resto. Por exemplo, me é. ajuda no podcast? Me ajuda, porque eu tô fisicamente melhor. E outra coisa, o podcast ele fica sentado, ele não fica Exato, só. E mesmo assim, se ficasse só de pé no microfone ali, precisa um fortalecimento da postura, ou exato, seja, da coluna, não é? Para não ter aquela parte do. Tem a exato. cifose, tem a lordose, porque às vezes as A pessoas gente vão fica no gravar, computador, né? já Ali. começa assim.
travou a voz, parece que não, é porque a pessoa não se atenta a isso. Na hora que ela faz isso, ó, já dá um nozinho. É. Quando a pessoa faz os exercícios físicos, ela trabalha a oxigenação por um todo, aonde vai dar aquele vigor para o corpo, automaticamente já influindo no aparelho fonador. Não, é incrível. E com certeza, exercício físico te dá maior capacidade cardiovascular, que vai Exato. ajudar para tudo mais, né? Puxa vida, é muito interessante mesmo. E como é que as pessoas podem conversar com você? Alguém que quiser orientação para canto e uma coisa, ó, cantar. Eu adoro cantar, sabe? Olha, você tem uma voz bonita, tem uma voz bonita. A voz de fala não é a mesma colocação da voz de canto, não é? Porque a voz de fala nós temos que ter uma colocação um pouco mais vibrativa. Certo. A colocação de canto eu uso ressonâncias como se fosse caixa de som, mas pode me achar também no telefone 011 94734 2900, me procurar pelo direct do @o cantar consciente, o cantar, e também este, né, que é @Vânia Souza 2915. Consultoria vocal é no Vânia Souza 2915, mas qualquer um desses endereços eu estou aberto. Tira dúvidas, pode mandar no WhatsApp. Meu marido, Legal, né, legal. não está aqui para... Mas ele também não ligava, eu tiro dúvidas ali. Não. E você faz atendimento online também, certo? Faço atendimento online e presencial. Agora que Legal. voltou um pouquinho, o pessoal de canto, eles preferem estar presenciais, porque aí sai daquela casa, né? Mas tomando todos os cuidados, é um aluno de cada vez, no máximo até 3 alunos. Tem um espaço da minha sala, Legal. lá do escritório, dá para Então, fazer um trabalho legal se for só voz, e também dá para se fazer online, um trabalho com 3 a 4 pessoas, só de voz. pois é, não, legal, muito bom. Eu já participei de coral, por exemplo, aqui de Sim. igreja, essas coisas assim. E quando tem um karaokê, eu nunca me seguro, tá? É ótimo, né? Porque Até no revigora. podcast a gente fez um episódio que chama-se da No Vida nos Trilhos, Quem Canta os Mares Espantas. E eu Sim. começo esse episódio cantando. Nossa, não, tem que olhar, tem que ver lá. Start É muito spreading bom. the news. Olha, aí sim. Muito bom, muito bom. É muito bom isso aí, né? Muito bom. Mas, muito Vânia, bom. obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado a você. Você Eu aprendo dando- muito com você. Poxa, Com vocês, né? Na verdade, com vocês Exatamente. dois, né? Olha lá, o Bruno comentou, canta pra GNT. Ó, bate-papo show de bola para uma sexta-feira. Top demais. Ó, o pessoal gostou aqui da conversa. Opa, é nóis. Bastante É nóis. gente E bem, muitos outros. aí. Legal. Então, assim, quando você estiver por aí também, quiser entrar, bater um papo aí, a gente faz uma conversa, Opa, tá bom? sempre estou disponível ali, tirando Aí a gente- qualquer dúvida, tá bom? Então, tá bom. Então é isso aí, pessoal. bom. Olha, valeu. A gente vai ficando por aqui hoje mesmo. Já deu mais uma hora de bate-papo. Quase uma hora de bate-papo. Olha só, hein? Grande beijo, viu? Muito É isso aí. obrigada. Um ótimo fim de semana para você, Vânia, para quem tá por aí Obrigada. também. Um ótimo fim de semana e segunda-feira eu tô de volta no Café com o Edward. E é isso aí. Vamos lá. Tá certo. Eu tenho que Tchau. mudar. Eu vou falar água com o Edward agora. Já deixa a aguinha ali do lado, né? Água com o Edward. Ai. Tá, grande beijo, Valeu. gente. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Hein?